Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 821. Eu quero lutar contra o dólar. Ansem não foi autorizado a participar das reuniões entre a Aliança e a Shura Visitante, nas quais procuravam negociar a paz. As reuniões introdutórias levaram apenas 2 dias, mas levaria pelo menos 2 meses para negociar os termos. Havia muitas conspirações em andamento, algumas que Ansem não conseguia entender devido à sua falta de proficiência no campo da política. Tudo o que ele fez foi esperar até que Ji Yanran estivesse pronto para ele ir jantar. Ji Yanran estava muito nervoso. Afinal, ela era uma menina. Ela sabia que Ansem era forte, mas a ideia de ele ter que lutar por ela em uma batalha tão importante a deixou ansiosa. Tal luta não era para ser uma ameaça à vida. A luta não permitia o uso de armas, e as elites estariam acompanhando todo o processo. Se as coisas estivessem sendo levadas longe demais, as elites semideuses entrariam e acabariam com a exibição. Mas mesmo assim, Ji Yanran estava preocupado. Ela procurou seu pai, querendo saber se havia uma maneira de evitar a briga. Ji Rosen gostava de Ansem e o considerava muito. Ele disse a Ji Yanran, não se preocupe com o bem-estar dele. Ele é da família Lu, ele não perderá, nem mesmo em uma luta contra um Shura real. Sem o conhecimento de Ji Rosen, no entanto, Ansem se recusou a aprender qualquer coisa com a família Lu. Se ele soubesse disso, sua certeza na vitória de Ansem não teria sido tão firme. Apesar de sua intensa preocupação, Ji Yanran não a exibiu para ninguém. Ela foi particularmente inflexível em não deixar Ansem saber como se sentia, caso isso afetasse seu julgamento e desempenho. Além disso, ela não queria parecer fraca e perturbada diante do Shura. Ansem conheceu Ilk Elan durante a festa e ficou surpreso ao ver que o Shura parecia muito mais bonito pessoalmente do que na foto. Os humanos não tinham a capacidade de manter o tipo de presença que o Shura exibia. Mas o mesmo era verdade ao contrário. Shura não conseguia imitar as sensibilidades dos humanos. Ansem preferia os humanos devido à sua maior bondade, diversidade e capacidade de ser casual. O Shura real podia parecer bonito e sedutor, mas ele sabia que teria dificuldade em se dar bem com eles uma vez que estivessem além das formalidades das reuniões de mediação da paz. No meio da festa, o Shura sugeriu um duelo. A aliança já havia se preparado para essa sugestão, então todos saíram em direção à praça. Antes mesmo de as entradas chegarem, Ilk Elan já estava lá esperando. Ji Yanran estava nervoso. Ela esperava que Ilk Elan não a desafiasse, pois se o fizesse, Ansem teria que lutar. Todos os humanos esperaram com a respiração suspensa por Ilk Elan nomear a pessoa que ele queria desafiar. Se ele escolhesse Ji Yanran, embora não fosse justo, ela não teria escolha a não ser aceitar o pedido. Então, como seu noivo, Ansem daria um passo à frente para lutar em seu nome como seu campeão. Mas havia um problema. Se Ansem perdesse e Ilk Elan desafiasse Ji Yanran novamente, os humanos teriam perdido 2 partidas. Tal coisa seria um profundo embaraço. Os olhos de Ilk Elan eram como joias. E com eles, ele examinou todos os jovens humanos que estavam alinhados diante dele. Quando seus olhos caíram sobre Ji Yanran, eles pararam. Seu olhar firme fez o coração de todos pular no peito. Ilk Elan ergueu os lábios em um sorriso desdenhoso. Então, ele desviou o olhar dela. Ilk Elan olhou para todas as pessoas diante dele e disse, eu me pergunto, qual de vocês é dólar? Ouvi dizer que ele é o jovem humano mais forte por uma milha cósmica. Quero lutar com ele. Quando ele disse isso, todos congelaram. Ninguém havia previsto esse pedido. A recepcionista correu e disse, Sr. Il, não sei onde você ouviu falar sobre dólar, mas o que você diz não é verdade. Huang Xiao é o nosso jovem mais famoso. HM, isso é estranho. Então,
Como eu ouvi sobre essa pessoa dólar conseguindo alcançar uma posição entre os 10 filhos de Deus. Quanto a esse Huang Xiao, eu nunca ouvi falar dele. E o que Alan sorriu. Huang Xiao estava muito calmo. Sem nenhum sentimento de estranheza, ele disse, o dólar é poderoso, mas posso oferecer o desafio que você procura. E o que Alan olhou para Huang Xiao e riu. Ele disse, ok, então vou vencê-lo primeiro. Depois disso, vou contra o dólar. Mas é melhor você encontrá-lo para mim. É melhor você ganhar de mim primeiro, disse Huang Xiao, corajosamente. E o que ela não disse nada em resposta a isso. Ele simplesmente atravessou a praça com uma expressão feliz no rosto, e a recepcionista confirmou a briga. Huang Xiao já havia alcançado o status de superador. Embora ele tivesse acabado de chegar ao santuário do terceiro deus, sua condição física era de mais de 300. E ele era uma pessoa poderosa, alguém que não deveria ter problemas para derrotar o jovem Shura Real. O fato de Yuki ela não ter selecionado Jianhan fez muitas pessoas respirarem aliviadas. Embora Ansem não fosse um lutador ruim, muitas pessoas ainda acreditavam que ele dependia completamente de seu super animal de estimação. Eles não se sentiriam confiantes sobre ele lutando contra Yuki Elan, mano a mano. Jianhan também ficou aliviado. Ela não temia que ele perdesse, mas simplesmente não queria que ele assumisse o risco e o fardo de uma luta tão prestigiosa. Ansem sorriu, segurou Jianhan por trás e disse, parece que este jovem nobre Shura é, bem, nobre. Ele não parece ser obsceno e barato. É uma pena que dólar não esteja aqui. Se ele estivesse aqui, tenho certeza que lhe ensinaria uma ou duas coisas sobre combate. Jianhan sorriu. Então, você está dizendo que dólar poderia vencê-lo, mas não eu. Ansem parecia com ciúmes quando disse isso, e ele mesmo percebeu. Ele achava estranho ele ter ciúmes de seu próprio pseudônimo. Você é o melhor, mas é melhor se você permanecer ileso. Eu me preocupo com sua segurança toda vez que você se aventura de volta ao santuário, Jianhan sussurrou nos ouvidos de Ansem. Ansem sentiu vergonha ao ouvir isso. Ele percebeu que havia passado muito tempo focado em se tornar mais forte e pouco tempo com Jianhan. Jianhan estava muito ocupado, sim, mas ultimamente Ansem estava muito mais ocupado do que ela. Huang Xiao e Yuki ela entraram no campo de batalha estabelecido no centro da praça. Um velho Shura real e um semideus ficavam em cada extremidade do pátio. Se algo cruel parecesse prestes a acontecer, eles interviriam e poriam fim à batalha. Você ataca primeiro. Se eu atacar primeiro, temo que isso acabe antes de começar. E o que Elon olhou para seu oponente friamente. Está bem então. Huang Xiao parecia um pouco zangado com o quão condescendente e rude seu inimigo estava sendo. Embora o banquete e a batalha que o acompanhava não fossem abertos à mídia, muitos membros de classe alta da aliança tinham maneiras de assistir a todo o evento. Normalmente, as pessoas não assistiriam a uma luta como essa. Mas as pessoas nesta luta eram especiais, então todos importantes certamente ficariam de olho no duelo que se aproximava. Capítulo 822, Huang Xiao. Por muito tempo, a aptidão dos humanos não chegou nem perto das alturas do Shura. Mas os humanos se esforçaram para ser melhores. Gerações após seu primeiro encontro, a lacuna de talento entre as duas espécies ainda não havia sido superada. Mas então veio a descoberta dos santuários, e depois disso, a humanidade acelerou em força como se estivesse trapaceando. Embora não mudasse o ser humano médio, as elites humanas eram capazes de se tornar mais fortes que os Shura. Crianças e adolescentes ainda eram particularmente vulneráveis, sendo muito mais fracos do que os Shura. A humanidade tinha muitos objetivos, e os humanos deste universo queriam desenvolver suas crianças e adolescentes até que fossem naturalmente superiores aos dos Shura. Era um desejo comum, partilhado não só pelo cidadão trabalhador médio, mas também pelos oficiais de alta patente da aliança. O último dos quais estava trabalhando ativamente para isso.
Os humanos com menos de 16 anos não podiam competir com o Shura. Por volta dos 20 anos, as pessoas que tiveram a sorte de desenvolver a força necessária para combatê-los. A Shura que os humanos mais buscavam vencer era a Shura real. Eles eram a nata da colheita, e derrubar um lutador Shura médio empalideceu em comparação com a força necessária para derrubar um Shura real. A aliança tinha grandes esperanças em Huang Xiao. Em combate, talento e sorte, ele foi o melhor em sua faixa etária. Ele nasceu nobre, mas possuía um talento natural. Ele também teve muita sorte. Ele gerou nos maiores abrigos humanos do primeiro, segundo e terceiro santuários de Deus. Por meio dessa sorte, ele foi capaz de crescer com segurança e rapidez. Tudo isso transformou em quem ele se tornou neste dia, e ele foi escolhido pessoalmente pela aliança como aquele que derrotaria o Shura real e o Qielan. Muitas pessoas da aliança acreditavam que Huang Xiao tinha tudo para vencer essa luta e, se conseguisse, traria grande alegria para eles. O único aspecto negativo era que Huang Xiao era um ano mais velho que seu oponente. Ainda assim, era uma diferença aceitável. Huang Xiao não teve apenas sorte, no entanto. Ele era inteligente, sábio e composto. Mesmo em meio à pressão que tal situação poderia representar, ele permaneceu absolutamente calmo. E mesmo com a provocação adicional de seu inimigo, ele não exibiu um vislumbre de raiva. Ansem esperou que a partida começasse. Ele queria que Huang Xiao também vencesse. Tratava-se de afirmar a glória para toda a sua raça, então ele não se importava particularmente com quem era o lutador, aquele que assumiria o manto e a responsabilidade de uma luta de tanto prestígio, desde que vencessem. Vamos fazer uma aposta? De repente, uma voz de homem foi ouvida. Ansem e Ji Yanran se viraram com muita surpresa ao ver Tang Zenliu e Lin Feng. Foi Tang Zenliu quem falou. E o que devemos apostar? Ansem perguntou, sorrindo. Vamos apostar em quem vencerá esta batalha, disse Tang Zenliu. Aposto que Huang Xiao vence. Isso não é uma aposta, é uma farsa, disse Ansem com um sorriso irônico. Tang Zenliu riu, depois mudou de assunto. Ansem, há algo que eu gostaria de discutir com você. Eu queria saber se você poderia me vender uma Life Geno Essence? E se você não puder, me empreste seu super animal de estimação para que eu possa matar uma super criatura para mim. Os preços de tais favores são para você determinar. Tenho uma Life Geno Essence que posso vender para você, mas nos santuários, estou muito, muito longe de casa. Levarei muito tempo para voltar. Ansem não recusou, pois as Life Geno Essences de primeira geração não tinham valor para ele. Além disso, quando o líquido Shura se tornasse público, o valor das essências Geno da vida cairia à medida que se tornasse mais fácil para os outros matar supercriaturas. Segurar-um agora parecia inútil, considerando o que estava por vir. Sério? Onde você está? Tang Zenliu perguntou, visivelmente feliz. Vamos assistir ao jogo primeiro. Podemos conversar mais sobre isso depois. Quando Ansem voltou a olhar para o palco, a luta já havia começado. As regras desta luta afirmavam que ninguém tinha permissão para qualquer forma de apoio externo. A batalha seria travada mano a mano, sem armas, armaduras ou qualquer outra coisa. Os humanos também não podiam usar almas de feras, então Huang Xiao balançou o punho. Quando Huang Xiao balançou, Ansem ficou surpreso. Ele tinha acabado de se tornar um superador, mas ainda assim, havia peso e força ferozes dirigindo o punho. O corpo de Huang Xiao brilhava com ouro como um Buda na luz brilhante que irradiava de seu punho furioso. O Buda de ouro da família Huang pode não ser muito conhecido, mas não pode ser pior do que o Platinum Body. Ele aumenta a vitalidade do seu corpo, bem como seu poder simples. Ele parece calmo e composto ao usá-lo. Talvez não seja surpreendente. Quando ele se tornou um superador, ninguém poderia vencê-lo enquanto ele o usava, explicou Tang Zenliu. Pang! O punho de Huang Xiao atingiu Yu Qielan. O Shura real não se esquivou, mas aceitou o golpe.
Todos os olharam com os olhos arregalados, ansiosos para saber o resultado do golpe. A maioria das pessoas da aliança acreditava que Huang Xiao tinha vantagem sobre seu inimigo. Afinal, o nível de condicionamento físico de Huang Xiao era superior a 300. Isso excedeu em muito a aptidão estimada de Yu Qialan de 260. Por todos os direitos, Huang Xiao deveria ter uma clara vantagem sobre seu inimigo. O resultado, porém, foi um pouco chocante. Yu Qialan de alguma forma igualou o ataque e nenhum dano foi causado a nenhum dos combatentes. Em retaliação rápida, ambos balançaram os punhos. Ninguém esperava que a luta fosse tão tensa, tão pouco depois de começar. Yu Qialan e Huang Xiao ficaram no local, seus punhos voando um para o outro em uma enxurrada. Os sons do vento chicoteado e dos ossos espancados emanaram duramente entre os lutadores. Isso é ruim. Parece que nossa informação pode estar incorreta. Parece que a condição física de Yu Qialan é muito maior do que originalmente acreditávamos. Ele pode competir contra Huang Xiao sem estar em desvantagem. Sua condição física deve ter acabado 300 com certeza. Não há como ele ser suprimido ou dominado como inicialmente esperávamos que fosse. Tang Zenliu franziu a testa. Ansem também franziu a testa. A vitalidade de um Shura real era naturalmente muito alta. Huang Xiao só conseguiu acompanhar por causa de seu uso do Buda de ouro. Nem mesmo seres celestiais comuns eram naturalmente tão fortes. Parecia que ela não havia aprendido nenhuma habilidade para fortalecer seu corpo, o que foi uma sorte. Mas era assustador pensar que a vitalidade de seu corpo estava no mesmo nível da de Huang Xiao, apesar de ser totalmente natural. Todos assistiram à partida atentamente, todos em apoio a Huang Xiao. Eles sinceramente esperavam que ele vencesse seu inimigo. Eu realmente invejo o corpo de um Shura. Se os humanos fossem como eles, nosso poder no santuário seria incomparável. Um velho falou com inveja enquanto assistia a um vídeo da luta. Professor, você acredita que Huang Xiao pode vencer? Um homem de meia idade perguntou ao velho. É difícil determinar. O velho suspirou. O homem de meia idade conhecia o velho muito bem, mas sabia por sua resposta que na verdade não acreditava na capacidade de Huang Xiao de triunfar sobre o Shura. O homem de meia idade começou a dizer, se não houver muita diferença entre os níveis de condicionamento físico, ele ainda pode ter uma chance. Não se esqueça, os talentos de um Shura residem apenas no combate, disse o velho lentamente. Capítulo 823, Mudança de Shura. Punhos colidiram uns contra os outros em uma chuva de granizo. O punho de Huang Xiao brilhava como um martelo de ouro. Os Shura lutaram sem o talento, elementar ou mesmo propriedades mágicas das habilidades que os humanos empregavam através do uso de artes e pergeno. O Shura praticava apenas força bruta, e o que ela usou a força derivada de sua carne, músculo e osso para se opor às luzes douradas de Huang Xiao. Para ele quebrar cada ataque como ele estava fazendo, era uma prova de quão assustadoramente poderoso ele realmente era. É uma sorte para nós que Huang Xiao foi o escolhido para competir com ele. Se fosse eu lá em cima, os ossos em minhas mãos já teriam se transformado em pó, disse Tang Zenliu. Não diga isso, quando você se tornar um superador, você não será pior do que Yu Qialan, respondeu Lin Feng calmamente. Huang Xiao pode vencer esta luta? Ji Yanran perguntou com muita preocupação. Normalmente, os benefícios de defesa e durabilidade do Buda Dourado fornecem a seus usuários proteção quase incomparável. Se isso continuar, ele pode muito bem vencer. Mas... Tang Zenliu estava prestes a dizer algo, mas parou no meio da frase. Sua testa franziu. Mas o que? Ansem perguntou. Não podemos avaliar nenhuma certeza proposta. Afinal, ele é contra uma Shura. Tang Zenliu balançou a cabeça, como se lamentasse ter que admitir isso. Lin Feng então disse, receio que Huang Xiao esteja em desvantagem. Ansem e Ji Yanran pareceram chocados ao ouvir isso, então Ansem perguntou, por quê?
Eles não estão bastante equilibrados? Lin Feng estava prestes a explicar, mas quando ele abriu a boca, uma explosão repentina veio do campo de batalha. Os lutadores desferiram dois socos extremamente poderosos que, após a colisão, fizeram os dois cambalearem para trás. Liu Qialan olhou para Huang Xiao e disse, sua forma física é impressionante, talvez o melhor jovem humano possa oferecer. Mas devo confessar com pesar que você é inferior a nós. Huang Xiao respondeu friamente, acho que não. Sério? Então eu vou te mostrar do que os Shura são capazes. Os olhos de Liu Qialan brilharam com uma luz roxa. Seu corpo de repente se expandiu e seus músculos dobraram de tamanho. O corpo fino e reservado que uma vez lutou contra Huang Xiao foi substituído por uma besta enorme. O poder potencial parece assustadoramente alto, como se ele pudesse andar por aí partindo qualquer pedra que quisesse. Mudança Shura. O rosto de Huang Xiao ficou sombrio. Mudança de Shura? Os rostos de todos os outros também mudaram ao mesmo tempo, pois eles exclamaram as mesmas duas palavras em uníssono. O Shura visitante parecia arrogante, satisfeito com a reação que eles provocaram na multidão humana. Eles estavam orgulhosos do que Liu Qialan havia realizado. O que é a mudança de Shura? Ansem franziu a testa, nunca tendo ouvido falar disso antes. Mas vendo Liu Qialan se transformar, isso mandou sua mente de volta para zero. Havia certas semelhanças das quais ele não conseguia se livrar. Tang Zenliu agora parecia preocupado e explicou, mudança Shura é a forma de arte pergeno deles. No entanto, é diferente do que os humanos fazem. Eles não treinam e praticam com fluxo de energia, novamente, eles exercitam a força bruta natureza de seus corpos. Quando eles usam Shura Change, seus poderes aumentam muito. Eu acreditava que ele já o tivesse usado. Eu não esperava que ele estivesse lutando no anteriormente. Agora, devo confessar com pesar, Huang Xiao está condenado. Enquanto eles falavam, Liu Qialan deu um passo à frente. Ele era muito mais rápido agora, impulsionado por seus músculos incríveis. Ele correu em direção a Huang Xiao e deu um soco no peito. Pang! Huang Xiao usou seu braço para bloquear o golpe, mas seu corpo foi jogado para trás 4 metros quando seus pés deixaram uma fenda profunda na praça de mármore em que lutaram. Os rostos de todos caíram. O punho era incrivelmente poderoso e eles não acreditavam mais que Huang Xiao tinha o que era necessário para se manter competitivo. Você acredita que eu sou mais forte do que você agora? E o que ela não deu um golpe de acompanhamento, ele apenas falou de maneira desdenhosa. O rosto de Huang Xiao se contorceu por um segundo, antes de recuperar a compostura. Friamente, ele disse, a força não é tudo e ainda não fui derrotado. Enquanto ele falava, a luz dourada que iluminava o corpo de Huang Xiao desapareceu e seus músculos relaxaram. Ele olhou diretamente nos olhos de seu inimigo. Liu Qialan sorriu e disparou outro punho na direção de Huang Xiao. Desta vez, ele não queria colidir com o soco. Huang Xiao desviou de seu caminho e rapidamente tentou dar um soco na barriga de Liu Qialan. Liu Qialan lançou outro punho na tentativa de ferir seu inimigo humano, mas Huang Xiao se esquivou mais uma vez. Como um salgueiro em um furacão, ele se virou para atacar de um ângulo diferente. Huang Xiao é bom. Não é de admirar porque ele foi escolhido para ser nosso campeão. Por mais duro que possa ser, ele pode ser igualmente macio. Ele também é inteligente. Tang Zenliu não tinha nada além de elogios para oferecer a Huang Xiao. Ansem acreditava que Huang Xiao também era um bom lutador. Um equilíbrio especial havia sido forjado dentro dele, entre sua mente e seu poder. Ele sabia cronometrar as coisas muito bem. Seu julgamento e timing não poderiam ser melhores. Seguindo os caprichos da mudança das circunstâncias, ele sabia quando atacar, como se esquivar e para que lado se mover. Embora estivesse perdendo, sua mente ainda mostrava confiança e sua determinação não foi manchada por pensamentos de derrota. Huang Xiao é um bom garoto. O velho observou Huang Xiao pela tela de vídeo.
Professor, aquele Yu Qian usou o Shura Change para se tornar mais forte que o Wan Xiao. Isso é em termos de força bruta. Com a inteligência de Huang Xiao, ele ainda pode vencer, não pode? O homem de meia-idade perguntou com um tom esperançoso. O velho balançou a cabeça e disse, Huang Xiao é inteligente, sim. Mas parece que subestimamos o poder deste Shura real. Ainda não acho que ele tenha chance de ser vitorioso. Dito isso, a aliança tem muitos jovens inteligentes. Seremos mais fortes do que eles, com o tempo. Depois dos anos que se passaram, o que são alguns a mais em comparação? Mestre, ele realmente não tem chance, perguntou o homem de meia-idade. Ele achava que Huang Xiao deveria ter pelo menos 30% de chance de vencer. Esta partida já foi resolvida, disse o velho friamente. Huang Xiao, você está indo muito bem. Na praça, Tang Zhenliu fez questão de fazer com que seu apoio fosse ouvido. Mas Lin Feng disse, mas Huang Xiao está perdendo. Como? Tang Zhenliu perguntou com muita surpresa, incapaz de acreditar nas palavras ditas a ele. Ansem franziu a testa, pois percebeu que Huang Xiao também estava com problemas. Ao mesmo tempo, Yu Qian deu um passo para trás. Então, ele falou com Huang Xiao mais uma vez. Você vai continuar se esquivando assim? Esta é uma estratégia. É uma que requer habilidade, Huang Xiao respondeu calmamente. Yu Qian disse friamente, bem, eu só quero que você saiba que essas habilidades baratas são inúteis diante do meu poder. Você é um perdedor, trazendo conforto para si mesmo e nada mais. Depois que ele falou, os olhos de Yu Qian brilharam roxos novamente e os vasos sanguíneos em seu corpo começaram a pulsar e se destacar. As veias roxas decoravam cada músculo, e era uma visão assustadora de se ver. Ele não parecia mais bonito, ele parecia um verdadeiro Shura. Capítulo 824, deve ser morto. Estrondo. O corpo de Yu Qian quebrou a atmosfera. Era como se ele se teletransportasse diretamente para a frente de Huang Xiao, com sua grande mão estendida para a cabeça do jovem. Infelizmente, era tarde demais para Huang Xiao se esquivar. Era difícil compreender o que Yu Qian acabará de fazer de repente. Fosse o que fosse, sua velocidade aumentou exponencialmente. Não havia nada que Huang Xiao pudesse fazer. Ele cerrou os dentes quando uma luz dourada envolveu seu corpo. Seu punho brilhava como ouro derretido quando ele o lançou para a frente. Ele não pretendia desviar o punho de Yu Qian, no entanto, ele estava mirando em seu peito. Com sua vida em risco, ele estava pronto para arriscar tudo para desferir um golpe devastador. Este Huang Xiao é bom. Ansem e o resto da multidão apoiaram muito seus esforços. A velocidade e o poder de Huang Xiao estavam faltando contra Yu Qian, mas ele era adaptável. Se mantivesse a postura defensiva, estaria adiando uma derrota inevitável e não teria chance de contra-atacar. Huang Xiao sabia disso muito bem, e foi por isso que decidiu não desviar o que quer que Yu Qian estivesse prestes a fazer. Ele sabia que sua força e velocidade não eram páreo para seu oponente, então ele estava disposto a arriscar tudo por qualquer ataque que pudesse fazer. Ele não estava sendo imprudente, no entanto. Huang Xiao era muito bom quando se tratava de tempo e tinha controle total de seu corpo. Seu ataque certamente acertaria, não importa o que. Mesmo que Yu Qian fosse mais forte, Huang Xiao poderia infligir danos por conta própria. E, pelo menos, Huang Xiao tinha Buda de ouro ao seu lado. Embora houvesse uma chance de ficar gravemente ferido ou até mesmo morrer, Huang Xiao tomou essa decisão por sua própria vontade. Isso era algo que Ansem admirava muito, e ele ficou surpreso com o quão destemido e dedicado à luta Huang Xiao era. Todos observaram os dois punhos com os olhos bem abertos. Aquele único momento pareceu levar uma vida inteira para as pessoas que o assistiram, pairando na ponta de seus assentos. Isso foi especialmente verdadeiro para as 4 pessoas que mais se preocupavam com o bem-estar de Huang Xiao. Seus corações já batiam fortemente, como se quisessem se libertar de seus peitos.
O semideus humano e o Shura real interviriam se seu povo estivesse em perigo. Mas agora, ninguém sabia quem sairia vitorioso. Embora os combatentes estivessem atingindo um estágio crítico em sua luta, tudo o que podiam fazer era assistir. E, além disso, qualquer ajudante que interviesse para ajudar levaria à perda de seu lutador. Huang Xiao já estava afundado nessa situação, e pará-lo agora seria um destino pior do que se ele morresse. Pang! No momento em que o punho de Huang Xiao atingiu o peito de Yu Qialan, o punho de Yu Qialan atingiu a cabeça de Huang Xiao. Arg! Huang Xiao gritou. Ele caiu no chão com o rosto encharcado de sangue, parecendo gravemente ferido. Yu Qialan foi atingido, mas ainda estava de pé. Ele olhou para seu oponente no chão com desdém. O semideus deu um passo à frente e pediu ajuda imediata de um médico. Os olhos de todos estavam grudados no palco e suas mentes esperavam que Huang Xiao ficasse bem. Vencer era importante, mas não valia a vida de um jovem. Todos desejavam que ele estivesse bem. Oh, desculpe. Eu acredito que posso ter batido em você um pouco forte demais, aí. As palavras de Yu Qialan podem ter soado como desculpas no papel, mas seu rosto arrogante traiu seu significado. Você tem grande habilidade. Nós perdemos, disse o semideus, enquanto olhava friamente para o Shura. Lin Feng, que estava ao lado de Ansem, parecia assassino e disse, esse Yu Qialan deve morrer por isso. Se eu o encontrar novamente, vou matá-lo. Por que é que? Ansem olhou para Lin Feng. Ele o conhecia muito bem e pensou que o que ele havia dito era bastante fora do personagem. Afinal, o que aconteceu ocorreu em uma partida estabelecida. Esse idiota deveria morrer totalmente. Tang Zenliu também estava fumegando de raiva, e a chama distorcida de um desejo de matança estava acesa em seus olhos. Por quê? Ansem franziu a testa. Vamos verificar Huang Xiao primeiro, contaremos a você no caminho. Lin Feng falou enquanto se dirigiam para a sala médica para a qual Huang Xiao foi levado. Tang Zenliu ficou furioso, resmungando com raiva enquanto caminhava. Aquele idiota está trapaceando. O que você quer dizer? Ansem franziu a testa. Ele não tinha ideia do que ele queria dizer. Ele assistiu à partida da mesma forma que eles, e o que ela não quebrou as regras. Também não havia armas empregadas. Se ele estava trapaceando, Ansem não conseguiu pegá-lo. Velho An, você nunca esteve na guerra. Você sabe pouco sobre o Shura. Eles têm o que é chamado de injeção de sangue. Eles podem se injetar com o sangue de um Shura de classe superior para ganhar temporariamente sua força. Eu e o velho Lin vimos isso acontecer muitas vezes. E o Qialan certamente usou injeção de sangue, explicou Tang Zenliu. O rosto de Lin Feng parecia terrível. Ele não costumava ficar bravo, mas lá estava ele. Ele resmungou friamente. Foi bom para ele usar injeção de sangue, já que é assim que eles lutam. Não é muito diferente de nossas artes e pergeno. Mas ele se conteve e não usou durante o começo. Ele deixa Huang Xiao se encher de falsas esperanças. E assim como ele estava disposto a dar sua vida pela luta, foi quando Yu Qialan liberou seu poder. Yu Qialan tentou assassiná-lo. Ele poderia tê-lo usado durante o começo e trazido luta para um fim rápido, ou muitas vezes durante o meio, mas ele se comprometeu a usá-lo durante um estágio crítico e devastador, onde o semideus não teve oportunidade de impedir que tal dano fosse infligido. Caramba! Quando Ansem ouviu a explicação, seu novo entendimento o levou a ficar louco também. Ansem notou que Yu Qialan se tornou estranhamente poderoso durante os momentos finais. Ele pensou que Yu Qialan estava apenas fortalecendo sua própria determinação e se preparando para levar a luta um pouco mais a sério. Ele nunca esperou que esta fosse a realidade do que ele tinha visto. Quando os quatro chegaram à enfermaria, os médicos colocaram Huang Xiao em cirurgia. Muitos dos amigos de Huang Xiao o esperavam nervosamente do lado de fora. Lin Feng viu um médico que conhecia e o puxou de lado para perguntar, Dr. Shan, como está Huang Xiao?
O Dr. Chan deu um sorriso irônico e disse: se ele estivesse ferido em qualquer outro lugar, poderíamos ter feito um transplante de órgão. Mas ele sofreu um trauma significativo de força contundente na cabeça, resultando em graves danos ao cérebro. Ele ainda está em estado crítico condição, mas nossos neurocirurgiões estão fazendo tudo o que podem para estabilizá-lo. Após uma pausa, o Dr. Chan informou calmamente a Lin Feng: o soco foi muito forte. Seu crânio foi partido e foi incapaz de absorver toda a força aplicada. Isso resultou em danos graves ao cérebro. Mesmo que ele sobreviva, os danos nos nervos, cuja extensão teremos que determinar mais tarde, irão afetá-lo pelo resto de sua vida. Quão ruim é isso? Tang Zinliu perguntou. A paralisia é uma consequência muito grave dessas lesões. Se o golpe foi um toque mais leve, ele pode sofrer apenas deficiências de mobilidade parcial, ou ser afetado apenas em determinados momentos ou em certas condições. Por exemplo, de vez em quando ele pode perder o controle em suas mãos. Mas do jeito que as coisas estão agora, há uma grande chance de o paciente sofrer de deficiência intelectual, disse o Dr. Chan. Quando eles ouviram isso, cada um de seus rostos escureceu. Isso foi pior do que a morte para Huang Xiao. Mesmo que seus ferimentos não se estendessem mais, ele teria perdido a capacidade de lutar. Seria impossível para ele se aventurar pelos santuários novamente. Capítulo 825. Vença-me e você poderá lutar contra o dólar. Os quatro voltaram para a praça de mau humor. Embora eles realmente não conhecessem Huang Xiao, eles se sentiram péssimos ao saber o que havia acontecido com ele. Por favor, cumpra sua obrigação e traga-me dólar. Ele é o seu jovem mais forte, afinal. Ansem, ao retornar, ouviu Yu Qialan falando com a recepcionista. Foda-se! Se eu fosse um superador, chutaria a bunda dele com tanta força. Tang Zinliu disse, com raiva. Ele desejou ser um superador, pois em seu estado atual, dificilmente poderia colocar um dedo em Yu Qialan. Com mudança de Shura e injeção de sangue, Yu Qialan já era capaz de vencer um superador que era um ser celestial. O poder oculto que ele possuía era algo que nem mesmo Huang Xiao tinha capacidade de superar. Lin Feng estava calmo e não disse mais nada. As pessoas que o conheciam bem, no entanto, podiam dizer que ele estava reprimindo um grande fogo de raiva por dentro. Ansem de repente se levantou e caminhou em direção ao palco. Ele estava furioso e, embora não conhecesse Huang Xiao, desprezava Yu Qialan o suficiente para saber o que tinha que fazer. Além disso, ele pediu repetidamente uma luta contra o dólar. Ansem riu em seu coração e pensou consigo mesmo: você quer lutar contra dólar, não é? Como quiser. Prepare-se para se desgastar. Ansem, o que você está fazendo? Vendo Ansem se aproximar do palco, Ji Yanran ficou incrivelmente preocupado. Velho An, não seja imprudente. Podemos matá-lo juntos, assim que nos tornarmos superadores. Tang Zinliu gritou. É apenas um Shura real. Não há necessidade de esperar tanto tempo, disse Ansem em resposta, enquanto seus dedos deslizavam pelo rosto de Ji Yanran. Ele então disse a ela: sente-se aí e espere que eu mate esse idiota. Depois disso, Ansem continuou sua abordagem ao palco. Tang Zinliu ainda queria impedi-lo de fazer isso, e a preocupação de Ji Yanran não foi aliviada. Se ele quer ir tanto, ele deve estar confiante, disse Lin Feng calmamente, impedindo os dois de qualquer outra tentativa de mudar a opinião de Ansem. Quando Ansem se aproximou do palco, Yu Qialan ainda estava solicitando que alguém encontrasse dólar para que eles pudessem lutar. Yu Qialan, certo? Você tem que lutar contra dólar para se sentir bem consigo mesmo? Ansem disse, enquanto subia no palco e olhava diretamente para seu futuro inimigo. A atenção de todos agora se voltou para se concentrar silenciosamente em Ansem, sem saber o que ele planejava fazer. Além de dólar, que outro desafiante posso lutar que valha o meu tempo? E o que ela afirmou com orgulho. Havia outros além de Huang Xiao que estavam dispostos a lutar contra ele,
mas Yuki-Elan recusou todos eles. Ok, então. Você pode lutar com ele. Mas primeiro, você deve me vencer, disse Ansem calmamente. Você? Yuki-Elan olhou para Ansem com desdém. Perdi para o dólar uma vez. O dólar me derrotou com um soco e meio. Se você me vencer, posso chamar o dólar para vir aqui chicoteá-lo como um cachorro. O que acha disso? Ansem olhou para Yuki-Elan. Um soco e meio, hein? Esse cara é sério? Yuki-Elan ignorou Ansem e falou diretamente com a recepcionista. Claro, ele é meu noivo. Ele só fala a verdade. Ji Yanran se levantou e disse. A filha do presidente Ji? Tudo bem, vou acreditar em você mais uma vez. Yuki-Elan olhou para Ji Yanran e depois voltou seu olhar para Ansem. Ele continuou dizendo, se eu vencer e ainda não conseguir ver dólar, a luta desta noite acabou. Não tenho mais interesse em lutar contra nobres. Ansem então disse friamente, a humanidade é agraciada com o desejo de manter sua palavra. Além disso, somos educados. Você permitiu que Huang Xiao atacasse primeiro na última partida, então permita-me retribuir o gesto. Yuki-Elan, eu quero você para fazer o primeiro ataque. Ótimo. Se você aguentar socos de $1,5, podemos determinar rapidamente se você aguenta ou não 1.0 dos meus socos. Yuki-Elan não perdeu tempo e imediatamente balançou o punho. Enquanto ele balançava, ele usou o Shura Change e o miserável método de aumento de poder de Blind Injection. Ele planejou matar Ansem com um golpe. Ansem havia começado esta partida, então ele não podia se permitir levar um soco e ser derrotado imediatamente. Se o semideus interviesse agora, seria humilhante não apenas para ele, mas para a humanidade como um todo. Tal história seria ridicularizada pelo Shura por muitas mais gerações. Seria uma brincadeira, a história de um humano orgulhoso que tentou começar uma luta, mas foi nocauteado por um único soco em um único segundo. O semideus era ambivalente e não sabia muito bem o que pensar. Eles não podiam salvá-lo corretamente, mas não queriam que ele fosse morto. Como tal, eles não tinham certeza sobre o que fazer. Ansem ainda é um evoluidor. Ele vai ficar bem. Um homem de meia idade franziu a testa enquanto assistia ao vídeo. A menos que ele esteja próximo do posto de ser celestial, mesmo que ele seja da família Lu e tenha aprendido o Sutra do Céu falsificado, não acredito que ele possa vencer o Shura. E digo isso sabendo que o falsificado Sky Sutra é um talento maligno e assassino. É verdadeiramente perverso, mas sem o poder necessário, não produzirá os resultados que ele deseja. Ele morrerá. O velho parecia taciturno enquanto falava. Ele odiava o comportamento de Yuki-Elan, apesar de sua terrível previsão, queria que Ansem vencesse. Mas o abismo de poder era muito grande, para Ansem vencer, seria necessário nada menos que um milagre. Era por isso que até as previsões desse velho eram infelizes. Em outro planeta, Lu Aita assistiu à luta por meio de um stream de vídeo enquanto Lu Li preparava chá para ele. Lu Yin não encontrou Ansem, mas Lu Aita acreditava que Ansem carregava o sangue e as qualidades genéticas da família Lu. Como tal, ele não achava que Ansem tinha o que era necessário para negar o fascínio de aprender o Sutra do Céu falsificado. Mostre-me até onde chegou sua prática do Sutra do Céu falsificado. Lu Aita olhou atentamente para Ansem através do fluxo de vídeo, esperando sinceramente que ele retaliasse com a habilidade mortal. Ji Yanwu e Ji Rosin também estavam assistindo a cena e pareciam nervosos. Embora eles tivessem fé no Sutra do Céu falsificado, eles sabiam que Yuki-Elan tinha injeção de sangue e acreditavam que o Shura era devastadoramente mais poderoso. A família Ning, a família Qin, a família Wang, as famílias Donlin e Zhao estavam todas assistindo ao mesmo jogo. Eles queriam ver que caminho Ansem havia decidido seguir. Eles se perguntaram se ele seria mais parecido com Lu Aitan, fazendo isso em uma tentativa de impressionar a todos. Ji Yanran e seus amigos estavam extremamente ansiosos. Eles sabiam que Ansem era forte,
mas ainda estavam preocupados. O poder que Liu Qialan possuía excedia em grande medida o poder possível de um evoluidor. Enquanto todos assistiam com a respiração suspensa, Ansem não escolheu se esquivar do soco. Em vez disso, ele balançou o próprio punho. Ansem mirou na cabeça de Liu Qialan, optando por arriscar sua vida para causar danos, assim como Huang Xiao fez. Capítulo 826. Shura, hein? É isso? Muitas pessoas acreditavam que Ansem arriscaria sua vida. Afinal, o Sutra do Céu falsificado só podia atacar e não defender. E o Falsified Sky Sutra entregou sucessos assustadoramente poderosos. A maneira pela qual um praticante poderia explorar e devastar pontos fracos era ruinosa, mas também o tornava ineficaz contra gigantes. Por outro lado, se fosse usado para lutar contra um humano ou Shura, o dano que infligiria seria enorme, desde que o abismo de poder não fosse muito grande. O Sutra do Céu falsificado poderia de fato restringir a Shura, algo que muitas pessoas reconheceram. Mas, sem o conhecimento dos outros, Ansem não havia praticado o Sutra do Céu falsificado. Então, quando ele balançou o punho, muitas pessoas ficaram chocadas com o resultado. Sonic Thunder Punch? Por que não os poderes do Falsified Sky? O velho ficou chocado. Ele não aprendeu o Sutra do Céu falsificado? O homem de meia-idade parecia confuso. Por que Sonic Thunder Punch? Jianwu gritou. Era difícil acreditar que o filho de Lady Lan não aprendeu a habilidade devastadora que era o Falsified Sky Sutra e, em vez disso, optou por usar Sonic Thunder Punch. Lu Waitan foi quem mais ficou chocado, no entanto. Vendo Ansem não fazer uso do Sutra do Céu falsificado, ele de repente se levantou, olhou para o vídeo e gritou em voz alta: por que ele não usou o Sutra do Céu falsificado? A pequena Lan era realmente tão cruel? Ela iria favorecer a morte de seu filho sobre o aprendizado do Sutra do Céu falsificado? Lu Waitan acreditava que Lu Lan deve ter sido a razão pela qual Ansem não havia aprendido a habilidade que ele desejava, e que ela o havia impedido completamente. Caso contrário, ele realmente teria aprendido. E agora, sem a habilidade, não havia chance dele competir com Liu Qialan. Usar esse soco era praticamente suicídio, ou assim ele pensava. Não era apenas Lu Waitan que se sentia assim. Muitas pessoas esperavam que Ansem o usasse, mas ficaram surpresas quando ele não o fez. Naquele momento, todos os seus rostos ficaram sombrios. Eles acreditavam que Ansem havia se colocado em uma posição miserável. Não importa o quão poderoso Sonic Thunder Punch fosse, era apenas uma arte pergeno. Não havia como ser compreensivelmente o que era necessário para ir contra Liu Qialan. Lu Li também estava confuso. Ela não entendia por que Lu Lan não permitiria que Ansem praticasse o Sutra do Céu falsificado. Ela pensou que a razão pela qual Ansem desafiou Liu Qialan foi porque ele havia aprendido a habilidade e desejava exibir seu poder. Só Deus poderia ter previsto sua decisão de entrar em tal luta e usar Sonic Thunder Punch, de todas as coisas. Não importa o que as pessoas pensassem, no entanto, Ansem ainda se concentrava em lançar Sonic Thunder Punch. Os olhos de Liu Qialan estavam cheios de desdém. O Shura pesquisou muitas das habilidades e talentos que os humanos possuíam, e ele viu Sonic Thunder Punch usado uma vez na guerra. Ele acreditava que a habilidade era inútil e o trovão não teria chance de destruir seu corpo. Também não chegaria nem perto de entorpecê-lo. Liu Qialan veio aqui para impressionar todos os que assistiram às lutas. Se ele não tivesse, então ele não teria tentado matar Huang Xiao. Mas agora que Ansem estava se entregando a ele, Liu Qialan não hesitou em esgotar toda a sua força neste golpe devastador. Um soco muito forte e rápido. O outro Shura real continuou a assistir à luta, também acreditando que o Sonic Thunder Punch de Ansem era muito mais fraco do que qualquer coisa que Liu Qialan estava prestes a entregar. Era muito mais lento, e o peito de Ansem seria aberto antes que o Sonic Thunder Punch se aproximasse. Mesmo que Ansem pudesse socar Liu Qialan, o poder entregue não seria suficiente para feri-lo. Se Ansem fosse atingido,
Por outro lado, ele seria morto. O semideus ainda hesitava, sem saber se deveria ou não intervir e salvar a vida de Ansem. Foi uma decisão difícil para ele tomar. O semideus finalmente decidiu salvar Ansem. Foi humilhante, sim, mas ele não queria ficar parado vendo outro jovem perder a vida. Mas quando ele estava prestes a dar um passo à frente, ele notou algo estranho e se afastou. Quando eles estavam prestes a se socar, Yuk-Elan congelou. Foi um congelamento súbito, curto e momentâneo. No espaço de um segundo, o punho de Ansem acelerou e se chocou contra a cabeça de Yuk-Elan. Os olhos de Ansem brilharam em azul enquanto o trovão cintilou em seu corpo. O punho foi cravado profundamente na testa de Yuk-Elan. Parar! Ao ver isso, o rosto do Shura real mudou completamente. Ele queria impedir Ansem de dar seu soco, mas era tarde demais. Estrondo! O punho de Ansem atingiu o crânio de seu oponente. Não houve muito barulho, mas as órbitas de Yuk-Elan começaram a escorrer sangue. Os próprios olhos pareciam prestes a se ejetar das órbitas. Enquanto o sangue cobria suas feições, um raio prateado explodiu em seu rosto. O cérebro de Yuk-Elan foi repentinamente transformado em lama pelo poder horrível da mistura Sonic e Thunder. Seu corpo inteiro foi eletrocutado. E enquanto ele convulsionava, seu corpo continuava parado ali como um boneco. Yuk-Elan era forte, mas não estava muito longe de ser um humano. Havia partes de seu corpo que eram mais fracas, e assim como um humano, uma era seu cérebro. A maneira como Ansem usou Sonic Thunder Punch e Enforce foi suficiente para destruir o órgão envolto em crânio. Foi uma vingança. Yuk-Elan arruinou o cérebro de Huang Xiao, e então Ansem estava entregando a Yuk-Elan seus justos méritos. Por mais eficaz que fosse, funcionou ainda melhor do que o próprio Ansem havia previsto. As habilidades físicas de Yuk-Elan eram incríveis, principalmente derivadas da injeção de sangue. Mas enquanto a injeção de sangue aumentou sua força e velocidade, não fez nada para proteger seu cérebro. O Shura real gritou em sua incapacidade de parar Ansem. Então, ele balançou o punho e tentou atacar Ansem por trás. O que estava vindo em direção a Ansem agora era um soco tão poderoso quanto qualquer semideus poderia desferir. O fato de que estava vindo de trás como um soco chocou todos os que assistiram. Eles não esperavam que um Shura real se comprometesse com um movimento tão barato, e também era tarde demais para dizer a Ansem para tomar cuidado. O semideus ficou furioso com esta ação, e então ele entrou na briga para salvar Ansem do Shura real, mas era tarde demais para fazê-lo. Nenhuma única pessoa esperava que o Shura real se comportasse de maneira tão obscena. As costas de Ansem estavam voltadas para o Shura real, mas parecia que havia um par de olhos em suas costas. Ele deu um passo à frente e agarrou Yuk-Elan, que era tão receptivo quanto uma boneca de criança. Ele girou em torno do corpo sem vida e apresentou Yuk-Elan como um escudo de carne para bloquear o golpe do Shura real. Abóbora! O Shura real quase socou Yuk-Elan, lutando para forçar o poder miserável que ele estava prestes a entregar de volta para dentro dele. Mas quando esse poder foi empurrado de volta para dentro, isso fez tossir sangue. Todos os humanos ficaram chocados. Eles não podiam acreditar que Ansem não apenas deu um soco em Yuk-Elan e o colocou em tal estado, mas foi inteligente o suficiente para fugir e forçar um Shura real a retirar seu ataque. Foi como um milagre. Shura, hein? É isso. Ansem jogou Yuk-Elan, que ainda estava em estado vegetativo, como um pedaço de lixo. Ele o deixou se contorcer e convulsionar no chão enquanto falava com o Shura real com desdém. Capítulo 827. Eu não vou parar, e daí? Eu vou te matar! O Shura real ficou envergonhado e sua raiva aumentou. Ele parecia estar se preparando para atacar Ansem novamente. Por favor, tente preservar o que resta de sua dignidade. O semideus agora estava na frente de Ansem com a presença de uma montanha. Com um olhar frio como gelo, ele falou com o Shura real. Como você ousa matar nosso representante real?
Nós Shura não permitiremos que tal deslize passe. Esta era a Aliança Humana, uma fortaleza onde viviam incontáveis humanos. A raiva do Shura real o dominou, e em um lugar como este, onde ele era incapaz de liberar sua violência, tudo o que ele podia fazer era gritar despeito. Por favor, não esqueça que foi você quem pediu a paz conosco. Nós não apresentamos a você a ideia de uma trégua. Se você optar por não cumprir os termos do tratado que estabelecemos em nossas discussões, não é um problema nosso. Nariz. O semideus falou em voz alta, sua resposta feroz. Todos os outros Shura observavam, incapazes de dizer uma palavra. Ansem, siga-me em nosso retorno. Vamos continuar a festa. O semideus segurou a mão de Ansem e o conduziu até o saguão, sem se importar com a aparência do Shura. Sim, vamos comemorar. Ninguém sai sem ficar bêbado. Tang Zenliu gritou, enquanto puxava Lin Feng para seguir na mesma direção. Todos os jovens humanos saíram em direção ao saguão com grande alegria, enquanto os Shura resmungavam raivosamente entre si. Nada mal. Esse garoto é ainda mais incrível do que Lu Waitan. Ele não aprendeu o Sutra do Céu falsificado e, na verdade, usou o Sonic Thunder Punch para matar Yuki Elan. Haha! Isso é realmente impressionante. É incrível. Eu adoraria ver a expressão no rosto de Lu Waitan agora. Um membro da família Lu desistiu de aprender o Sutra do Céu falsificado. Ha! O velho estava rindo tanto que as lágrimas começaram a rolar. O homem de meia idade, em comparação, estava congelado. Ele havia seguido esse homem por 40 anos e nunca o tinha visto rir dessa maneira. Esse garoto é muito bom, pequeno Zong. Eu gostaria de conhecê-lo. Você pode resolver isso para mim? O velho conseguiu parar de rir, mas ainda sorria de orelha a orelha. Sim, claro, professor. Wenzong ficou chocado, pois o velho nunca havia solicitado uma audiência com alguém antes. Mesmo que um nobre da aliança viesse visitá-lo, ele não poupava tempo para vê-los. Agora, ele não apenas queria conhecer Ansem, como também estava disposto a sair e visitá-lo pessoalmente. Lu Waitan fez uma careta complicada enquanto se sentava em silêncio. Ele olhou para o vídeo pausado com olhos que não piscaram. Lu Li ficou no canto da sala, sem vontade de falar uma única palavra. Ela até respirou o mais suavemente que pôde, não desejando perturbar ou despertar a ira de Lu Waitan. Ela não o via naquele estado há muitos anos. A última vez que ele apareceu assim, ele foi para um abrigo espiritual e lutou por 4 dias seguidos em uma tentativa de conquistá-lo. Por que ele não aprendeu o Sutra do Céu falsificado? Após o longo silêncio, Lu Waitan o quebrou com esta simples frase, em uma voz que tremia de depressão. Velho An, bom trabalho. Eu nunca dei a você a admiração que você merece antes, mas desta vez eu dou. Desta vez eu realmente. Aqui, vou beber em sua homenagem. Saúde! Tang Zenliu, desprovido de boas maneiras, pegou 2 copos e os encheu de vinho. Ele apresentou uma xícara para Ansem e levou uma xícara aos próprios lábios. Rapidamente, ele engoliu e gritou, incrível! Nunca, desde que deixei o campo de batalha, me senti tão incrível. Incrível, sim, incrível. Se este fosse um banquete mediano, Tang Zenliu já teria sido jogado de costas. Mas hoje, os superiores não se importaram e permitiram que ele fosse o palhaço que desejasse. Todos os jovens estavam tremendamente entusiasmados, cercando Ansem em comemoração ao seu feito. Eles não iam deixá-lo sair sem embebedá-lo. Ji Yanran, vendo-o cercado por pessoas que elogiavam suas ações, sentiu-se muito feliz e orgulhoso por ele. Claro, a maior parte de sua alegria veio ao vê-lo emergir da sucata com Yuki Elan ileso. O fato de ela ter um namorado excelente e realmente poderoso vinha em segundo lugar em relação à segurança dele. Ainda assim, quem não queria um namorado herói? Embora essas coisas não fossem incrivelmente importantes para Ji Yanran, ela estava começando a sentir que seus sonhos estavam se tornando realidade. Ansem não era muito bom em beber.
Não demorou muito para que ele não pudesse mais beber, e o álcool deixou sua cabeça pesada e seu estômago embrulhado. Não foi fácil escapar da multidão que os perseguia. Ele tentou encontrar um lugar para se esconder. Assim que encontrou um lugar, Lin Feng apareceu diante dele do nada, presenteando-o com outro copo cheio. Ele disse: "Saúde, irmão." Ansem ficou na frente de Lin Feng, congelado por 3 segundos inteiros. Então, ele disse: "Blarg", e vomitou em cima dele. Tang Zhenliu, que estava atrás, também congelou. Tudo por razões diferentes, é claro. Ele nunca tinha visto Lin Feng em tal confusão antes, e mesmo em campos de batalha sangrentos, ele nunca apareceu tão desgrenhado e sujo. Lin Feng era uma pessoa organizada, que desejava que tudo fosse perfeito. Quando sua namorada visitou sua casa, ela teve que tirar os sapatos, tirar o casaco e não colocar um dedo em nenhum de seus pertences. Ele já teve outra namorada, mas terminou com ela depois que ela se sentou em suas roupas por acidente. Ele nunca poderia olhar para ela diretamente depois disso. Agora que Lin Feng havia vomitado em cima dele, recém-saído do intestino de Ansem, Tang Zhenli não conseguia imaginar como ele poderia reagir. O velho Lin vai começar uma briga com o velho An? E se sim, quem devo apoiar? Bah, quem se importa? Seria apenas uma luta entre duas elites. Não posso me importar muito com algo assim. A mente de Tang Zhenliu percorreu os diferentes cenários que poderiam se desenrolar em breve. De repente, começou a pensar: lute com ele. Vamos, lute com ele. Vendo Lin Feng se mover, estendendo a mão para Ansem, a excitação dentro de Tang Zhenliu atingiu alturas cada vez maiores a cada segundo que passava. Agora, sua mente dizia: é isso, eles vão lutar. Uma luta está prestes a começar. Eles vão lutar. Mas, novamente, Tang Zhenliu recebeu um choque que o congelou completamente. Ele ficou tão surpreso que seus olhos quase saltaram. Lin Feng, depois de estender as mãos, não atingiu Ansem. Tudo que ele fez foi tirar o casaco coberto de vômito e colocá-lo de lado. Então ele abraçou Ansem, que parecia prestes a desmaiar e cair no convés. Depois disso, ele o arrastou para um quarto e fechou a porta. Puta merda! Meus olhos estão cerrados? Isso não poderia ter sido Lin Feng. A última vez que fiquei bêbado na casa dele, aquele idiota me jogou porta fora e me fez dormir na chuva. Ansem não é só ficar bêbado, ele vomitou em cima dele. E agora ele está sendo abraçado e levado para uma sala privada? Isso não pode ser! Tang Zhenliu esfregou os olhos repetidamente, mas independentemente de quem mais ele pensava que poderia ser, no fundo ele sabia que sem dúvida era Lin Feng. Não havia stream público, então pessoas comuns da Alliance não puderam assistir à luta. Mesmo assim, a notícia da luta vazou para a imprensa e causou um grande e delicioso choque na população. Ouvir que Ansem matou o Shura Real e o Kielan com um único soco e fez uma elite real Shura tossir sangue colocou o nome de Ansem na ponta da língua de todos. Foi a primeira vez que seu nome teve real relevância na aliança. Capítulo 828 – Anunciando um segredo. Todos os meios de comunicação relataram o evento, como um homem na casa dos 20 anos venceu sem esforço um Shura Real. Para a humanidade, este foi um caso tremendamente excitante. Ansem, além disso, era o futuro genro do presidente. Devido ao seu prestígio, todos os cidadãos da aliança desenvolveram um grande interesse por ele. Eles queriam aprender todos os detalhes que pudessem sobre ele, grandes e pequenos. Muitas pessoas até questionaram as maneiras e a etiqueta que ele empregava ao ir ao banheiro. Ansem nasceu em uma família comum, mas seu pai morreu quando ele ainda era jovem. Portanto, ele foi criado principalmente por sua mãe. Ele inicialmente foi para uma escola pública, mas depois de muita luta, conseguiu entrar em uma escola militar de alta classe. Foi lá que conheceu a filha do presidente, de onde acenderam uma faísca e iniciaram um romance. De uma herança mediana e humilde a uma de grande renome, sua vida foi o exemplo perfeito de uma clássica história de sucesso.
Para frente e para cima, sua vida e prestígio não pareciam diminuir. Lin Feng foi visitar Huang Xiao inúmeras vezes, e quando ele veio desta vez, trouxe consigo um curandeiro semideus para ajudar em sua restauração. Em um curto período de tempo, suas feridas se fecharam e os danos anteriores não eram muito visíveis. A aliança fez tudo o que pôde para reduzir os danos que ele sofreu, mas nem todos os esforços foram bem-sucedidos. Seu cérebro havia recebido uma quantidade cruel de danos, e muitas partes dele foram totalmente destruídas, além de cura ou reparo. Nem a tecnologia nem as habilidades poderiam ajudar. Por causa disso, o corpo de Huang Xiao sofreu uma série de problemas. No entanto, os esforços da aliança que se concentraram em minimizar suas deficiências duradouras foram, em sua maioria, um sucesso. O maior problema que permaneceu foi o seu movimento. Embora a maior parte de seu corpo funcionasse corretamente, havia problemas ocasionais com seus movimentos que não podiam ser resolvidos ou superados. Por exemplo, quando ele queria enfiar a mão nos bolsos, tinha dificuldade em guiar as mãos com precisão na entrada dos bolsos. Para um lutador de tal calibre, isso foi desastroso. Não se preocupe com meu bem-estar futuro. Embora meu corpo possa permanecer permanentemente danificado, minha mente e minha consciência são as mesmas de sempre. Mesmo que eu não possa mais lutar, posso colocar esse cérebro danificado em uso em outro lugar. Huang Xiao estava mais otimista do que o esperado. Ele não tinha sido emocionalmente esmagado pelo que havia acontecido, e quando ele falou, um fogo ainda estava aceso em seus olhos. Eles disseram a todos que o que ele estava dizendo era muito sério e verdadeiro. Após a luta, Ansem realmente se tornou bastante famoso. Sua façanha fez com que os outros reconhecessem seu verdadeiro nível de condicionamento físico, e as pessoas agora sabiam que devia ser pelo menos mais de 200. Mas as pessoas também sabiam que era impossível para os evolutivos chegarem tão alto, a menos que ele tivesse de alguma forma conseguido absorver Life Geno Essências e ganhasse pontos de Super Geno. As pessoas frequentemente discutiam todos os tipos de tópicos relacionados a Ansem. Os oficiais, por outro lado, estavam apenas pensando e sussurrando sobre uma maneira de fazê-lo revelar seu segredo para absorver as essências Life Geno. O comunicador de Ansem não parava de tocar desde a noite da luta, então ele o desligou. Mas quando ele se recusou a permitir que seu comunicador continuasse tocando, o mesmo não poderia ser dito para os outros da família Ji. O resto da família foi importunado por pessoas que queriam o conhecimento de Ansem. A razão pela qual Ji Rosen se tornou presidente não foi seu próprio poder. Ele tinha laços e alianças com muitas facções, famílias e organizações em altos cargos. Como resultado, ele não podia negar seus pedidos. Ji Rosen foi falar com Ansem e perguntou a ele sobre isso. Independentemente de ter ou não absorvido Life Geno Essências, ele teve que apaziguar a aliança com uma resposta. Ele não podia ignorar a curiosidade deles para sempre. Ansem não hesitou ou mentiu em sua resposta. Rapidamente e afirmativamente, ele disse, eu obtive pontos Super Geno, sim. Quando Ansem foi lutar contra Yuki Elan, ele deliberou sobre as consequências de revelar tanto. A pergunta de Ji Rosen não foi uma surpresa e, portanto, a resposta de Ansem foi preparada. Ji Rosen ficou em silêncio ao ouvir a confirmação de Ansem. Depois de um certo tempo decorrido, ele disse a Ansem, diga-me o que puder. Ansem sorriu e disse, não há segredo. É fácil obter pontos Super Geno, pontos Geno. É de onde eu tiro os meus. Realmente? Ji Rosen perguntou, chocado. Ele não esperava que a resposta fosse tão simples. Por minha própria vida, juro a vocês que isso não é incorreto, disse Ansem. Ótimo. Esta é uma descoberta importante que significa muito para o progresso futuro da humanidade. Ji Rosen não parou por aí e continuou dizendo, não se preocupe mais. A família Ji cuidará de todos os assuntos relativos a esta revelação. E os benefícios que você receberá por esta descoberta não irão decepcioná-lo. Ansem não planejava receber nenhuma recompensa.
particularmente porque ele não admitiu toda a verdade. E mais, obter os ovos de uma supercriatura era bem mais difícil do que matar uma supercriatura imediatamente. As supercriaturas não eram difíceis de localizar no santuário do segundo deus, mas os ovos certamente eram. Se as pessoas quisessem gastar seu tempo procurando por eles, Ansem não acreditava que seus esforços atrapalhariam muito. As chances eram extremamente baixas de alguém ter a sorte de encontrar tal ovo e ainda conseguir matar a supercriatura que o estava aguardando. E maximizar os pontos do super geno indo apenas para os ovos parecia impossível. De volta ao santuário, Ansem fez planos para deixar Moment Shelter. Ele queria procurar outro abrigo humano para poder terminar seu negócio com Tanzin Liu, vendendo-lhe a Life Geno Essence. Depois de deixar as serras, não demorou muito para que ele encontrasse um abrigo humano onde pudesse terminar a transação. A família Tang presenteou-o com a propriedade de uma mina inteira de metais raros. Não era aço Z, mas a liga Z que você poderia obter da mina era muito importante. Era caro e as pessoas ainda estavam descobrindo as qualidades e propriedades da liga. Como tal, o preço ainda estava em alta. Dentro do escritório da Angel Gene, Zhao Seventen falou com alguém. Na imagem na tela estava o Shura Real que tentou atacar Ansem após a luta. Senhor Zhao, para completar nosso contrato, tivemos que sacrificar um de nossos membros reais. Você não deveria fazer algo sobre isso, o Shura Real disse a Zhao VII. Zhao Seventen respondeu friamente, impedir o estabelecimento da paz é nosso objetivo final, e isso não é apenas por minha causa. Além disso, a morte de Yuki Elan foi resultado de sua própria imprudência. Isso não é responsabilidade minha. Senhor Zhao, nosso amigo não pode ter sido morto em vão. Pense um pouco mais sobre isso, porque se você não tomar a decisão certa, podemos ter que encerrar nosso empreendimento cooperativo, disse o Shura Real com firmeza. Zhao Seventen franziu a testa e um olhar de raiva e desprezo consumiu seu rosto. Foi apenas por um momento, e então saiu tão rapidamente quanto veio. Ele sorriu e disse, General Shaeng, o que você quer? Eu não me importo como isso é alcançado, mas a pessoa que matou um dos nossos tem que pagar. Ansem deve morrer. O rosto de Shaeng fez uma careta com um olhar feio de assassinato. Sem problemas. Isso pode ser providenciado sem dificuldade. Dê-me um mês, e ao final desse prazo, Ansem terá desaparecido da face deste mundo. Quanto ao pacote mais recente, por favor, entregue-o a tempo. Zhao VII disse. Aguardarei suas boas notícias. Até então, considere nosso acordo de cooperação encerrado, disse Shaeng. Multar. Zhao VII sorriu. Após a comunicação, Zhao Seventen sorriu. Ele ligou para Zhao Lian e disse-lhe friamente, leve nosso povo ao planeta Dongmong, roube seus suprimentos e mate o Shura de lá. Zhao Lian ficou chocado com a ordem repentina e perguntou, presidente, isso não significa que acabaremos como inimigos deles? O que acontecerá com nossos suprimentos no futuro? Eles não são os únicos Shura reais lá. Se nosso acordo com eles chegar ao fim, tenho certeza de que outra família estará ansiosa para ocupar o lugar deles. Zhao VII sorriu friamente. Capítulo 829 A caça ao tesouro do pequeno Silver. Ansem se aventurou de volta às montanhas na esperança de rastrear mais supercriaturas. Embora houvesse muitas supercriaturas, ele não poderia escolher nenhuma. Além disso, ele teve que encontrar os de segunda geração, o que reduziu bastante aqueles que ele poderia considerar alvos apropriados. Quando poderei derrubar o abrigo do Devil Blood King? Deve haver muitas supercriaturas de segunda geração em um lugar como aquele. Ansem pensou sobre a perspectiva com ganância. Mas eram pensamentos e nada mais. Com seu poder em seu nível atual, ele sabia que seria incapaz de lidar com tantas supercriaturas de uma só vez. Pensamentos e fantasias de uma aventura tão ousada eram tudo que ele conseguia imaginar. Saindo de um determinado vale, Ansem percebeu que estava deixando as cadeias de montanhas para trás.
Tendo procurado o tempo todo, ele se sentiu desanimado por sua incapacidade de localizar uma supercriatura de segunda geração. Faltam pouco menos de 40 pontos Super-Gen até que eu consiga maximizar. Ansem esperava se tornar um superador em breve, já que ele estava muito fraco agora e não podia competir com as elites da Aliança. Ele usou toda a força que possuía para derrubar Yuki Elan, e teve que fazer uso do poder da Devil Eye Spider. Com isso, ele enganou a mente do Shura por um único momento, o suficiente para Ansem desferir o golpe que destruiu o cérebro do Real. Se ele não tivesse feito isso, então uma vitória certamente não seria algo garantido. Se ele se tornasse um superador, no entanto, essa luta teria sido fácil. Matar alguém de força semelhante seria uma conquista trivial com o poder que ele possui. Deixando as encostas escarpadas das montanhas para trás, ele se viu no meio de extensões verdejantes e pastagens cor de esmeralda. Os campos ainda estavam um pouco inclinados, mas estavam decorados com abundância de plantas. Nos campos gramados, Ansem viu uma única criatura perseguindo um grupo inteiro de criaturas menores. Eles eram como ovelhas sendo pastoreadas, e havia muitos deles. A criatura que os perseguia tinha 6 pernas e 2 braços. Era uma coisa de aparência curiosa e era difícil para ele discernir o que era ou pensar em outra criatura com a qual se parecia. Vendo sua força vital, ele percebeu que era uma criatura de sangue sagrado. Ansem não estava interessado em matar criaturas de sangue sagrado, então ele planejou voar além da confusão em andamento e economizar o tempo e a energia necessários para despachá-los. Mas quando Ansem sobrevoou, a raposa prateada saltou de seu ombro. Depois de pousar, saiu correndo em direção ao estranho monstro. Little Silver pulou no monstro e rapidamente o eletrocutou, e vê-lo fazer isso deixou Ansem bastante confuso. Little Silver nunca atacou agressivamente uma criatura por sua própria vontade, então ele não sabia por que estava fazendo isso agora. As criaturas parecidas com ovelhas também eram estranhas. Suas forças vitais eram em sua maioria comuns, e os mais fortes entre eles eram mutantes. Curiosamente, nenhuma das criaturas parecia fugir da presença da raposa prateada. Depois que a raposa prateada matou o monstro, ela não matou a ovelha. Em vez disso, tudo o que fez foi olhar para eles de longe. Ansem só podia adivinhar o porquê. Com uma expressão confusa, Ansem foi até a raposa prateada e se agachou ao seu lado para observar as ovelhas, assim como seu bichinho de estimação. Então Ansem viu algo estranho. Criaturas comuns raramente comiam plantas ou comida em geral. Apenas os filhos de criaturas tradicionalmente comiam plantas e geralmente eram supercriaturas. Mas o rebanho de ovelhas que Ansem observava pastar era inteiramente composto de criaturas comuns e mutantes. Foi uma visão curiosa vê-los abaixar a cabeça para o chão e consumir grama. Mas além desse aspecto estranho, nada mais se destacava para Ansem. Para todos os efeitos, eles pareciam ser ovelhas e nada mais. Little Silver, é hora de irmos. Quando Ansem disse à raposa prateada que era hora de partir, ela não se mexeu. Tudo o que fazia era continuar deitado na grama e observar as ovelhas. Não havia nada que Ansem pudesse fazer sobre sua teimosa recusa em partir, então tudo o que ele fez foi voltar para a raposa prateada e continuar observando as ovelhas ao lado dela. Embora parecesse não ser nada, ele começou a suspeitar que a raposa prateada havia feito algum tipo de descoberta, e Ansem simplesmente ainda não a tinha visto. Eles passaram metade do dia observando as criaturinhas, e durante todo o tempo que observaram, as ovelhas permaneceram na área, pastando alegremente durante horas. Quando o sol parecia prestes a se pôr, as ovelhas começaram a se mudar. Uma ovelha assumiu a liderança e os conduziu diretamente para as montanhas de onde Ansem acabará de descer. A raposa prateada os seguiu e Ansem seguiu a raposa prateada. Não muito tempo depois, as ovelhas entraram em um vale fechado em uma das extremidades. Mas parecia ser aqui que as ovelhas viviam. A raposa prateada farejou o chão como um porquinho, o que divertiu Ansem. Mas Ansem entendeu que esse comportamento era normal para a raposa prateada. Só se comportava assim se tivesse encontrado algo.
Portanto, ele deu o tempo necessário. Existe um tesouro a ser encontrado aqui, nas montanhas? Ansem deu um olhar de profunda contemplação, mas então viu a raposa prateada acelerar o passo e prosseguir para o vale. Ansem saiu de seus pensamentos e rapidamente correu para alcançá-lo. A raposa prateada farejou o chão durante todo o caminho, como se estivesse em busca de algo. As ovelhas não pareciam agressivas, e quando a dupla se aproximou delas, tudo o que as ovelhas fizeram foi fugir. Elas observaram as duas que haviam chegado ao seu vale. É uma sorte que eles vivam aqui e não haja humanos por perto. Todos eles teriam sido mortos, se os humanos estivessem por aí nessas regiões, Ansem pensou consigo mesmo. Little Silver continuou seu caminho para os recessos mais profundos do vale. Parecia ter sido conduzido à face de um penhasco e começou a raspar a pedra com suas garras. Havia uma fenda muito fina onde a raposa prateada estava cavando. Nada, exceto algo com a largura de um papel, teria permissão para entrar naquela fenda. O que você está fazendo aqui? Ansem se aproximou da parede e deu uma olhada no que a raposa prateada estava tentando cavar. Da pequena fenda, uma espécie de líquido vazou. Parecia que estava fornecendo umidade para as plantas da área, permitindo que crescessem mais rapidamente. A apressada raposa prateada conseguiu cavar um buraco de 2 metros no chão. No fundo, abria-se para uma caverna. Era enorme e a caverna era mobiliada com um grande número de estalactites. Estava bastante úmido por dentro. E lá dentro, você também pode ouvir o som constante de água pingando. Ansem viu muita água cair das pontas das estalactites, formando uma poça que se formou abaixo delas. A água que borbulhava da montanha devia vir dessa piscina, mas não parecia nada de especial. A raposa prateada se aproximou da piscina e a circulou inúmeras vezes, como se estivesse procurando por algo específico. Ansem seguiu a raposa prateada, mas antes de se juntar a ela ao lado da piscina, a raposa prateada se virou, mostrou os dentes para seu mestre e rosnou. Não seja tão egoísta! Mesmo que você tenha localizado algo decente, não vou roubá-lo de você. Ansem pode ter dito isso, mas era apenas uma mentira. Em seu coração, ele contemplou a maneira pela qual poderia roubar qualquer coisa que a raposa prateada estivesse procurando. Mas ainda assim, com a raposa prateada se comportando dessa maneira, Ansem manteve sua abordagem. Ele ficou a uma pequena distância e observou a raposa prateada, esperando ter um vislumbre do que ela estava procurando. Não muito tempo depois, Ansem percebeu o motivo pelo qual a raposa prateada o enxotou. Não foi por ganância, era porque havia algo vivo na piscina. Little Silver estava avisando-o. Ansem não percebeu isso a princípio, mas quando a raposa prateada parou para observar a piscina, percebeu que algo estava errado. Capítulo 830 – Peixinho transparente. Na piscina, na direção em que a raposa prateada estava olhando, nadava um peixe. O peixe não era muito grande. Na verdade, tinha apenas cerca de 10 centímetros de comprimento e era semi-transparente. Os ossos também eram transparentes, e a única maneira de avistá-lo adequadamente era observando seus vasos sanguíneos. Se você não olhasse para a água com cuidado e procurasse dessa maneira, não notaria que ela existisse. Por causa da água, Ansem não conseguiu sentir sua força vital. Em vez disso, ele convocou sua máscara de olho do diabo e conseguiu espionar a presença de uma chama no peixe. Era sua força vital e queimava tão quente quanto qualquer outra supercriatura. Aquela coisinha é uma supercriatura? Ansem sentiu uma mistura de choque e confusão. A energia dentro do peixinho estava embaçada, então era apenas uma supercriatura de primeira geração. E como o peixe não parecia possuir as propriedades elementares do trovão, Ansem se perguntou por que a raposa prateada parecia mostrar tanto interesse. A raposa prateada deitou perto da piscina e não se mexeu. Depois de um tempo, começou a circular a piscina como tinha feito quando chegou. O pequeno patife quase parecia estar perdido em pensamentos. O que ele quer? Ansem disse para si mesmo, enquanto observava a raposa prateada.
Se a raposa prateada quisesse matar o peixe, poderia muito bem tê-lo feito. A piscina não era muito profunda, apenas cerca de 1 metro de profundidade no máximo. Ele poderia até eletrificar a água sem esforço com raios, sem se preocupar com retaliação aquática. Além disso, Ansem estava lá. Se a raposa prateada quisesse atacar e sentisse que precisava de apoio, certamente sabia que seu mestre não ficaria de braços cruzados vendo-a brigar com o peixe miserável sozinha. Mas tudo o que a raposa prateada fez foi deitar-se perto da piscina novamente. Observou os peixinhos transparentes nadando e não fez nada. Ansem estava muito curioso para saber o que estava acontecendo, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia esperar. Se ele chegasse perto da piscina, a raposa prateada se aproximaria de Ansem e faria uma cara assustadora. Compreendendo quão poderoso seu animal de estimação havia se tornado, Ansem não estava disposto a arriscar de alguma forma invocando a ira da raposa prateada. Não muito tempo depois, uma ovelha entrou na caverna que a raposa prateada havia cavado. Não parecia ter medo das pessoas e desfilava ao lado de Ansem. Quando a ovelha viu a poça, Baia Ed, ele caminhou em direção à piscina como se estivesse com sede e queria beber. Ansem pensou que a raposa prateada iria detê-lo, mas não o fez. Ele continuou deitado onde estava, observando a ovelha saciar sua sede no tanque. Ansem pensou que o peixe poderia ter ficado zangado com essa intrusão, mas não teve nenhuma reação negativa. Na verdade, não parecia que o peixe se importava. Ele continuou a nadar tão suavemente quanto o tempo todo. A ovelha bebeu bastante, assim que terminou, virou-se e preparou-se para partir. Mas o que Ansem viu a seguir foi uma cena aterrorizante. A boca da ovelha começou a apodrecer e pedaços de carne crepitante caíram no chão abaixo. Para tornar tudo ainda mais enervante, a ovelha agiu como se não tivesse notado nada. Não estava com dor nem nada, e simplesmente continuou a trotar de volta para fora tão casualmente quanto havia entrado. Enquanto caminhava, mais de sua carne se esvaía de seu rosto, cobrindo o chão da caverna com sangue. Começou a acontecer em outras partes de seu corpo, à medida que pedaços pegajosos de sua carne se soltavam dos ossos das ovelhas que antes compunham. Não demorou muito até que partes de seu esqueleto fossem expostas. A ovelha continuou caminhando até a saída e, quando saiu da caverna, não passava de um esqueleto. Em uma bagunça horrível e grisalha, seus órgãos estavam espalhados por toda a parte. Vendo a ovelha sair viva, com apenas seus ossos para indicar o que era, Ansem mal podia acreditar em seus olhos. Ansem começou a suar frio, vendo isso. E agora, ele rapidamente entendeu por que a raposa prateada não queria que ele se aproximasse. O líquido naquela piscina não era de forma alguma um refresco consumível. Para o próprio peixe sobreviver lá dentro, tinha que ser um milagre. Então, do lado de fora da caverna, um coro de Baã pôde ser ouvido. Ansem saiu rapidamente e viu que todas as outras ovelhas estavam assustadas e tentando evitar a ovelha que agora era apenas um esqueleto. Mas realmente parecia que a ovelha Sally não havia notado nada de errado e continuou a acreditar que era igual ao resto de seus companheiros fofos. Ele tentou seguir as outras ovelhas, sem saber por que estava sendo evitado. Enquanto a ovelha Sally seguia, no entanto, não demorou muito para que Ansem ouvisse algo estalar. Vários de seus ossos quebraram e ele desabou no chão. O que diabos é a água naquela piscina? Ansem pensou consigo mesmo, em total descrença com a visão horrível que acabará de testemunhar. Quando ele voltou a olhar para a piscina assustadora, seu coração batia forte de medo. Ansem cheirou o ar e não notou nada que cheirasse mal, então pelo menos não era um ácido natural. Parecia que a água vinha das estalactites acima. Uma poça se formou a partir do gotejamento constante. Ansem olhou para cima e notou várias rachaduras dentro das estalactites, indicando que a água deve ter vazado de dentro delas. Mas a quantidade de água que vinha deles era muito pequena. Havia 10 estalactites e apenas uma gota a cada poucos minutos. Só Deus sabia quantos anos levaria para a piscina ser criada.
Little Silver, se você continuar esperando aqui, tudo será em vão. Se você quer este peixe fora da piscina, não espere que ele o faça sozinho. Talvez devêssemos bater nossas cabeças e pensar em uma maneira pela qual podemos tirá-lo nós mesmos, hein? Ansem falou com Little Silver enquanto ele continuava deitado de bruços, observando os peixes. A raposa prateada então se virou e olhou para Ansem, como se esperasse que Ansem sugerisse um plano. Use seu trovão. Eletrifique a água, assuste-a e depois agarre-a. Ansem sugeriu após um curto período de reflexão. A raposa prateada olhou para Ansem com desdém. Lançou um raio na superfície da água, mas não pareceu fazer nada. Parecia que se dissolvia ao entrar em contato com o curioso líquido da piscina. Agora Ansem entendeu o olhar que lhe foi dado, percebendo que o raio não poderia penetrar na superfície da água. O que é essa água, então? O que a faz se comportar assim? Ansem ficou chocado. Bem, tudo bem. Se o trovão for absorvido pela água, eu gostaria de vê-lo absorver isso. Quando o diálogo de Ansem chegou ao fim, ele rapidamente convocou sua besta de pavão, carregou-a com parafusos de aço zebruto e mirou no peixe na piscina. Os olhos da raposa prateada se arregalaram e ela recuou alguns passos, esperando que Ansem matasse o peixe. Aproximando-se um pouco mais da piscina, Ansem corrigiu sua mira para obter uma precisão perfeita no peixe. Ele previu seu movimento e então puxou o gatilho. Mas quando o raio perfurou a água, ele errou de alguma forma. A superfície da piscina era semelhante a um espelho, dando um reflexo muito mais claro do que a média da água. Portanto, a posição do peixe na água era diferente do que parecia. O parafuso errou e se alojou dentro do fundo rochoso da piscina. Isso fez Ansem se sentir muito mal. A água era assustadora, e Ansem não achava que poderia recuperar o parafuso bruto de aço Z com um mínimo de facilidade. Mas ele não se preocupou muito com isso, mas em vez disso recuperou outro parafuso de aço Z e mirou no peixe mais uma vez. Ansem calculou seu caminho e levou em consideração a refração da água. Pet! O raio perfurou a água e o corpo do peixe. Seu corpo não resistiu nem um pouco ao voo do raio, e tudo o que fez foi se contorcer um pouco antes de cair morto. Morreu, simples assim. Ansem congelou. Ele não esperava que o peixe assustador morresse tão facilmente. Não houve luta e foi morto com um único tiro. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.